Moçada, duas cargas de sinais opostos com módulo Q2 menor que Q1 estão separadas por uma distância L. Encontre a distância x a partir da carga Q1 para a qual o campo elétrico é nulo. A gente tem que encontrar primeiro qual é o lugar, qual é a posição em que poderia haver um campo elétrico nulo, né? Então, vamos começar supondo que a posição está entre as duas partículas. Vamos supor uma posição aqui, tá? Um ponto P. Bom, acontece que a carga Q1 vai tentar puxar esse ponto. Lembra lá que a gente assume que o ponto é como se fosse uma carga positiva, uma carga de prova positiva. Então, a carga 1 faz isso. A carga 2, ela vai também empurrar o ponto P para lá, né? Ou seja, as duas cargas estão empurrando ele para a esquerda. Então, no meio das duas, não pode haver um ponto de equilíbrio. Bom, do lado de cá, vamos ver. A gente tem a carga Q1, né, puxando para lá. Tudo bem? E a carga Q2 empurrando de novo para cá, né? Tudo bem. A princípio poderia ser, né? Mas vamos analisar uma coisa. A distância do ponto vermelho até a carga Q1 é uma distânciazinha, né? Digamos aqui uma distânciazinha x. A distância do ponto até a carga Q2 é uma distância muito maior, certo? O que significa isso? Lembra lá? Campo elétrico igual a KQ dividido por a distância ao quadrado. Bom, se a distância é maior, significa que o campo elétrico é menor. Então, essa parte aqui seria, né, menor. Por outro lado, a carga Q1 ela também é maior que a carga Q2. Então, inevitavelmente, esse aro aqui seria maior do que essa outra parte aqui, né? O que significa que também não pode haver equilíbrio nessa parte. Agora vamos para a terceira região, para essa região aqui, ó, certo? Aí a gente vai ter a carga Q1 querendo puxar, né? E a carga Q2 querendo empurrar. Então, esse é o campo elétrico devido à carga 1. Esse é o campo elétrico devido à carga 2. Certo? Muito bem. Agora vamos lá. Vamos apagar tudo isso aqui. A distância do ponto da carga Q1 até o ponto, né, vamos chamar de um ponto P aqui, até o ponto P, é x. Certo? Muito bem. Significa que essa distância é maior do que a distância da carga 2 até ponto P, né? Essa é uma distância x menos L. Então, significa que o campo elétrico devido à carga 2, nessa situação, é maior. Tá? Esse cara aqui é maior. Bom, mas a gente sabe aqui do problema que a carga Q1 é maior que a carga Q2. E olha aqui o que acontece. Se a carga, ela está em cima, se a carga for maior, né, significa que o campo elétrico também é maior. Ou seja, pode haver uma situação em que esse cara aqui é maior, né, na parte da carga. Então, vai haver nessa região uma situação de equilíbrio. Porque se por um lado a carga Q1 está mais distante do ponto P, ela tem uma carga maior, né, do que a carga Q2, que apesar de estar mais perto, é menor. Muito bem, então vamos encontrar lá. O que a gente quer
Vamos lá, princípio da superposição. O campo elétrico, não vou colocar vetor, porque ele está só num eixo, né? Então, é o campo elétrico E2 menos o campo elétrico E1. Né? A gente quer encontrar o local em que o campo elétrico é igual a zero. Né? Isso resulta para mim em exatamente o campo elétrico E2 igual ao campo elétrico E1. Tá? E aí fica fácil, né? Fica K Q2 sobre a distância, né, da carga 2 até o ponto P, que é exatamente x menos L ao quadrado. Isso daqui tem que ser igual a K Q1 sobre x ao quadrado, que é a distância da carga 1 até o ponto P. Certo? Então, olha lá, não preciso saber quem é esse K, porque tem dos dois lados, né, se cancelam. Vou fazer assim, ó. Q2 dividido por Q1 é igual a x menos L ao quadrado dividido por x ao quadrado, certo? Então, essa parte da direita vai ficar assim, ó. Eu vou entrar com x ao quadrado, né? Então, vai ficar 1 menos L sobre x ao quadrado, tá? Então, eu posso tirar a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de Q2 sobre Q1 igual a 1 menos L sobre x. Só que aqui, galera, presta atenção numa coisa. Não se enganem. Quando você tira a raiz quadrada de alguma coisa, é mais ou menos o valor. Tá? Então, tem que tomar um certo cuidado com isso daqui. Muito bem, vamos fazer aqui em cima. A gente tem nessa situação que L sobre x, então, é igual a 1. Agora eu vou passar por outro lado, né? Fica menos ou mais, raiz de Q2 sobre Q1. Agora, invertendo, né? Vai ficar x sobre L igual a 1 dividido por 1 menos ou mais a raiz de Q2 sobre Q1. Tá? E, portanto, o nosso x é exatamente igual a L sobre 1 menos ou mais a raiz de Q2 sobre Q1. Ok? Esse é o nosso resultado a princípio. Notem que são duas soluções, né? É uma solução com o valor menos e uma solução com o valor mais. Qual será que está correta agora? Bom, vamos voltar lá no exercício, né? Ele falou para a gente que Q2 menor do que Q1, o que significa que esse cara aqui vai ser sempre menor do que 1, não é? Porque se a carga Q1 é maior do que a carga Q2, o resultado vai ser sempre menor do que 1. Muito bem. Então, se o resultado é menor do que 1, vamos colocar aqui, ó, x igual a L sobre 1. O resultado negativo, né, essa parte negativa, ele vai me dizer que eu vou estar num L maior, né? Porque eu vou dividir por um número menor, portanto eu vou dar um L maior. Por outro lado, se eu colocar mais, né, eu vou diminuir o meu resultado. Pensa em termos práticos, tá? Se o resultado da raiz fosse 0,2, por exemplo. Vamos colocar aqui, se fosse 0,2. Aí seria assim, L dividido por 1 menos 0,2 e L dividido por 1 mais 0,2. Aí esse resultado primeiro é L sobre 0,8, esse resultado é L sobre 1,2. Só que vejam, o L sobre 0,8, ele vai dar um resultado 1,25L. Por outro lado, esse cara aqui vai dar um resultado que é 0,83L. Ou seja, esse cara todo aqui vai dar
num ponto menor do que o L, né? Já esse vai dar num ponto maior do que o L. O que eu quero dizer? Bom, o primeiro resultado vai falar que ele está nessa região. O segundo resultado está nesta região. Só que a gente já viu que nessa região do meio aqui não pode ter, né? Portanto, o resultado mais, ele não é aceitável nessa situação, né? Então, a resposta é menos a raiz de Q2 sobre Q1. Se a gente tivesse os valores, a gente conseguiria resolver isso numericamente.